Então Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo, Ele é o caminho, e é por Ele que nós temos que andar. Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante, diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais, esses que são Maria e José, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor despede-se em paz ao teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações e para a glória de Deus, o povo de Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que está posto para a queda, e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, e que o Senhor manifeste a tua graça e a tua misericórdia em nossos corações. E todos digam amém. Pode se sentar. Ouvimos a mensagem. Jesus disse: eu sou o caminho, em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só por Jesus que nós podemos chegar aos céus um dia e ter a nossa salvação. Ontem ainda nós conversávamos e o pastor trouxe uma mensagem que falava sobre a família de Jesus. Que a família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, irmãos de sangue, chegaram a um lugar onde que Jesus estava pregando a palavra. Eles vieram de fora, eles não estavam ali juntamente com as outras pessoas. Não quer dizer que eles não eram seguidores, eles eram os primeiros seguidores de Jesus. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, foi um dos apóstolos de Jesus. E aí a mãe de Jesus sempre fazia parte do grupo das pessoas que eram seguidores de Jesus. Ela foi a primeira a saber que Jesus era o Filho de Deus, pelas palavras que o anjo lhe revelou. Mas quando Jesus estendeu a mão e disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem as minhas palavras, o que quer dizer? Que a mãe de Jesus, ela representa a igreja, ou seja, ela representa a igreja, está no sentido da igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é a mãe de todas as pessoas que um dia darão ao reino dos céus. A igreja é a mãe. Somos gerados filhos na fé por intermédio do Espírito Santo, nas pessoas humanas, aonde a Bíblia diz que a partir do momento que nós passamos a ser seguidores de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Até então nós somos criaturas de Deus. Ontem, quando fizemos o chá de fralda, nós falávamos que uma criança, ela é criada, ela é feita pelas mãos do próprio Deus no ventre da mãe, na barriga da mãe. O Senhor Deus forma a criança, forma aquele ser ali, e depois quando nasce, vem o sopro de vida sobre as suas narinas e passa a viver. Ela é uma criatura de Deus. Até ela aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, então ela é gerada pelo Espírito Santo, filhos e filhas do reino de Deus. Então, a igreja representa a mãe, e Deus está nos céus, o nosso Pai. O Pai é dos céus e a mãe é terrena. Lembramos sempre disso, irmãos. Mas aqui, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso quer dizer que nós temos que seguir as pisadas dele. Nós temos que seguir os passos de Jesus. E aqui você vê que Maria e José levam o Senhor Jesus, quando criança, ao templo para apresentar conforme a lei ensinava. Na época a lei ensinava que o filho primogênito deveria ser apresentado. Hoje todos são apresentados para que se assumam um compromisso com o Senhor, e essa criança seja cuidada, zelada pelos pais e pela própria igreja, ensinando o que é a palavra de Deus, o que é seguir
seguir Jesus, para que ela venha aceitar o Senhor, venha se converter mais tarde e possa assim, tem que se converter de verdade, né, irmãos? Porque até então é uma criatura de Deus, uma criatura do Senhor, formada pelas próprias mãos do Senhor. Isso é maravilhoso. Então o Senhor Jesus foi apresentado no templo. Os pais dele, Maria e José, o pai terreno José e Maria, sua mãe, o trouxeram até o templo para apresentarem, para cumprir o que a palavra mandava. Aí Jesus cresceu e ele assumiu seu ministério com 30 anos, começa a pregar a palavra, levar o evangelho às pessoas. Mas antes dele começar a pregar e assumir o seu ministério, agora eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, e no versículo 15 em diante, até o 17. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, conta a história de como foi a criação de todas as coisas e como os profetas anunciavam o Messias, o Salvador, o resgatador, que é o Senhor Jesus. E mesmo no Antigo Testamento, quem salva é Jesus, mesmo que ele não tenha se manifestado lá, mas eles esperavam o resgatador, e nessa fé da esperança do resgatador é o Senhor Jesus que os salvará. Amém? Então o Senhor é um caminho. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Quero que os irmãos que abriram suas Bíblias, aí um lê um versículo, outro lê outro, para que todos entendam. Agora já Jesus é adulto, e antes de ele assumir o seu ministério, para ir pregar o evangelho, para ir levar a salvação, ele tem que dar mais um passo para mostrar o que essas pessoas que ouvirão o seu evangelho têm que fazer para serem salvos. Até então, quem tinha assumido um compromisso sobre ele, sobre continuar adorando a Deus, buscando a Deus, tinha sido seus pais. E agora ele vai ter que assumir, fazer algo para que todos aqueles que ouvem a sua mensagem venham ser salvos por sua mensagem. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que o batismo é para perdão dos pecados. Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38. O apóstolo Pedro diz: arrependei cada um de vós, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Diz que naquele dia se batizou-se quase 3.000 pessoas. Mas para acontecer isso, Jesus, ele é o caminho, ele teve que dar o primeiro passo para mostrar a todos nós. Quem que vai ler aí para nós? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, da onde que ele veio? Sozinho. Jesus veio e foi até João. Foi onde que João mesmo estava, irmãos? Mesmo estava? No Jordão. Significa que João está batizando nas águas. E que se o batismo é para perdão de pecado, a Bíblia diz que a única diferença, aliás, a única não, é muito grande a diferença que Jesus tinha de nós, é que ele não tinha pecado. Mas se o batismo é para perdão dos pecados, então por que Jesus se batizou? Por que, irmãos? Para nos dar exemplo, ele é o caminho, o que acabamos de ler ali. Então Jesus foi até o Rio Jordão para pedir para que o João Batista o batizasse. E aí, Jonathan, o que João Batista disse para Jesus? Próximo versículo. Qual é o versículo? Próximo versículo, o irmão leu lá. No livro 13, 14. Agora é 14. Pode ler então. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha a resposta de João Batista. É eu que careço de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Quem vai concluir? Quem vai concluir agora? Está com a Bíblia aberta para concluir. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Então, João batizou, né? Jesus disse, ele disse, eu tenho que ser batizado eu pelo Senhor. E o Senhor vem a mim? E Jesus disse, não, me convém cumprir toda a justiça. E
Ele tinha que cumprir todas essas coisas para abrir caminho para nós e para mostrar a nós o que nós temos que fazer. Como que nós temos que agir. Eu quero dar os parabéns para os pais que vão apresentar a criança hoje. Quero dizer para vocês que vocês tomam a decisão certa, que a igreja do Evangelho Quadrangular não prega uma doutrina da igreja ou de uma religião, nem o batismo de uma religião, nem a apresentação de uma religião, mas sim o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito nesta palavra. E o próprio Jesus disse: não passará um jota e um tio que não seja cumprido nesta palavra. Então vocês tomam a decisão certa e isso é bênção. Nós não pregamos uma religião, pregamos os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Quando Jesus tem apenas 2 sacramentos que Jesus instituiu. A palavra sacramento é a ordem instituída por Jesus Cristo, necessário para a salvação do homem e da mulher. É o que representa a palavra sacramento. E tem apenas 2 sacramentos na Bíblia. Um é o batismo e o outro é Santa Ceia. A apresentação não é um sacramento, é um compromisso que os pais fazem. Um compromisso que eles assumem com Deus e diante das testemunhas e da igreja para ajudar a criança até ela ter o entendimento de compreender o que é batismo. Então a palavra deixa claro que o batismo a pessoa tem que pedir por si só, tem que ir sozinho, tem que decidir por si só. Eu quero me batizar. O batismo é um ato público que representa um ato de fé, ou seja, é um testemunho de fé, é uma declaração de fé que a pessoa faz para que todos vejam: a partir de agora eu vou seguir a Jesus, ou eu sou batizado em nome de Jesus. Jesus disse: arrependei todos vós e cada um de vós, seja as palavras do apóstolo Pedro, aliás. Mas em Marcos capítulo 15, versículo 16, ou 16, 15, alguma coisa assim, diz: quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário crer. Crer em Deus, todas as pessoas creem, queridos. Todos nós cremos, a maioria crê em Deus. A maioria e todos são criaturas de Deus. Mas aí diz: quem crer e for batizado. O batismo é necessário. Mas o batismo é para quem entende. Quem crê. A palavra não está dizendo que os pais creem, está dizendo quem. Então a própria pessoa tem que crer e pedir o batismo e ser batizado. Amém? Amém. Foi lido até o 17 ali, irmãos? Então, quem vai encerrar os últimos 2 versículos? Batizando, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, irmãos, Deus declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso significa que quando uma pessoa é batizada, ao levantar das águas, essa mesma palavra é dita: este é meu filho ou minha filha amado, em quem eu tenho prazer. Foi isso que aconteceu. E naquele momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. Na criação do mundo, eles estavam os 3 lá. Mas a manifestação foi de Deus Pai, quando Ele criou o homem. Depois, quando Jesus veio, a manifestação foi de Jesus. E agora a manifestação é do Espírito Santo. A partir deste momento que a pessoa dessas águas, então ela passa a ter a direção do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus nos ensina e é isso que nós temos que pregar e ensinar para as pessoas. Porque se nós não ensinarmos o que aqui está escrito como pregadores, mensageiros, o dia que chegarmos na presença do Senhor, seremos cobrados por isso. Então fica bem claro para as pessoas, deixamos bem claro, conforme a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia Sagrada tanto faz ser, diz as Escrituras, porque é toda a Escritura, porque é toda ela, desde o Antigo até o Novo Testamento. Mas toda a Bíblia, tanto faz ser, tem uns que dizem: não, essa Bíblia é Bíblia de crente, ou essa Bíblia é de evangélica, aquela é de católica, aquela é do espírita. Não, toda a Bíblia ela é a mesma Bíblia, a mesma Escritura. Agora o importante, irmãos, é obedecê-la. Ela só terá efeito na nossa vida se ela deixar de ser um livro apenas, um livro sagrado, entre aspas, né?
deixar de ser apenas um livro, mas ser aplicado na nossa vida, o Espírito Santo vai trabalhar e vai realizar a sua obra. E a obra do Senhor sobre as nossas vidas é maravilhosa, é inédita. A mudança não tem como explicar. O que Deus faz na nossa vida não tem como explicar. A gente fica pensando como que acontece isso, a minha mente está sendo iluminada, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e começa a ter efeito. Até então, quando nós não procuramos aplicar essa palavra na nossa vida, ela é um livro sagrado, respeitado, talvez em algumas casas cheio de pó, porque está lá em cima da estante. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, mas aí não é só estudar também, tem que ser aplicado em prática. Eu sempre falo, amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém, minha querida mãe? Eu sempre falo assim, irmãos. Você pode ter na tua casa um livro de receita que tem as melhores receitas. Está lá na tua casa. Mas se você não fizer o que aquelas receitas ensinam, vai ter alguma ajuda? Não. Você vai fazer alguma coisa legal se você não seguir as receitas? Nada disso. E a palavra de Deus é da mesma forma. É um livro sagrado. É a palavra de Deus. Mas tem que ser aplicada sobre a nossa vida. Tem que ser colocada sobre a nossa vida. Senão não terá efeito nenhum. Não terá efeito nenhum. E ainda um dia seremos cobrados por não ter obedecido, por não ter aplicado sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Que nessa noite o Senhor possa realizar a grande obra na tua vida. A obra maravilhosa que Ele tem em cada um de nós. Tantas promessas, tantas coisas maravilhosas que tem aqui. E se nós obedecermos 30%, seremos abençoados 30%. Se obedecermos 50%, seremos abençoados 50%. Se obedecermos 100%, seremos abençoados 100%. Eu acredito que pode acontecer 100%, porque senão não estaria escrito aqui. Mas já é bem difícil, né, obedecer 100%. Mas temos que fazer o maior esforço que está em nós para aplicar sobre a nossa vida a palavra de Deus. Você vai ao médico, consulta, pega uma receita, compra um remédio, e você tem que tomar o remédio, porque senão não traz efeito nenhum. Você já foi no médico? Já fui no médico. Mas está aplicando o que o médico falou ou te receitou? Tem que fazer isso. E além de tudo, a gente tem que ser na medida certa, da maneira certa, do jeito certo, do jeito correto. Assim é a palavra de Deus. Não adianta nós queremos ser tão santo, uns 2, 3 anos, e daí de repente, como diz a menina cantou, quem mandou largar a rede? Ser tão santo, nossa, é santo, ora, jejuma, de repente começa. Mas eu fazia assim, eu era assim. Mas era, o passado não importa o agora, o hoje. O que importa é agora. Não adianta queremos ser tão santo um tempo e deixarmos de buscarmos. Não podemos largar a rede. Temos que continuar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Temos lutas, temos dificuldades, mas o Senhor está vendo as tuas lágrimas. O Senhor está vendo a tua luta. O Senhor conhece o teu coração. Procure fazer o correto, o certo, como a palavra manda. Esteja na base. A nossa fé tem que estar na base. Não adianta aqui uma base, mas eu coloco aqui, só um pouquinho na base. Eu corro o risco de cair. Eu tenho que me colocar o máximo que eu puder na base, que é a palavra de Deus e que vai funcionar através da minha fé em Cristo Jesus. Amém? Então, nesse momento,